Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo tem falado comigo há um tempo. E quando o pastor pediu para trazer a palavra nesse domingo, era uma palavra que eu já tinha ministrado em outra igreja, quando o pastor me abençoou, e Deus pediu para trazer, porque o tema da ministração é, além de ajuntamento, vivendo a verdadeira comunhão. E eu sinto, queridos, que ultimamente, e eu quero falar um pouquinho aqui, nós estamos sofrendo algo, um fenômeno, na realidade 2 fenômenos, que está passando muito despercebido no nosso meio, como comunidade, queridos, como igreja do Senhor. E nós precisamos nos atentar, porque primeiro, nós estamos no ano de avançar. E eu quero dizer para você, queridos, não se conforme em estar parado. Deus quer que você avance. Não se conforme, queridos. Não deixe que as dificuldades, elas te paralisem. Não deixe que as circunstâncias da vida te façam ser uma pessoa que apenas sobrevive e não vive as verdades de Deus. Então eu penso, queridos, que nós precisamos entender, primeiro, o que é congregar e segundo, o que é uma comunhão. Porque as duas coisas, elas são essenciais. O congregar e o se relacionar. O ajuntamento e a koinonia, que é o compartilhar, que é a comunhão da igreja. E eu queria falar um pouquinho com vocês, queridos. É algo rápido, mas eu creio que como Deus tem falado comigo, Ele vai falar no seu coração. Eu creio poderosamente. Porque Deus, o desejo de Deus, queridos, não é que você saia da sua casa para assistir um culto. Esse não é o desejo do Senhor. A vontade de Deus não é que você sente nessa cadeira e venha assistir um culto como uma programação de final de semana. Não é essa a vontade de Deus. Aliás, queridos, nós não saímos da nossa casa para assistir um culto. Nós saímos da nossa casa para ofertar um culto a Deus. E isso faz total diferença. Eu não sei para você, mas para mim. Porque quando a gente deixa de assistir e a gente vem oferecer um culto ao Senhor, queridos, você não é um telespectador, você é parte do culto. Você é parte desse organismo. Você é parte da comunidade. Então, nós estamos vivendo uma época, querido, que muitas pessoas saem de casa e vêm assistir um culto. Apenas assistir o culto, ter uma experiência, sentir algo, sentir um arrepio, e eu não sou contra isso, queridos, eu não estou criminalizando isso, não. Porque Deus, Ele fala na nossa alma e nas nossas emoções. Mas eu quero que você entenda hoje que você é parte da igreja. Você é parte do culto. Além do ajuntamento, que é o congregar, Deus quer que nós nos relacionamos. Além de estar presente, Deus quer que você esteja conectado. É diferente. Eu vou repetir. É diferente, queridos. Você está presente em um templo do que você está conectado em um culto. Você pode chegar na igreja e estar presente fisicamente. Você está aí, bem arrumado, olhando para o pregador da noite, tirando suas conclusões, falando assim, eu acho que daí não vai sair nada. Não, está chato. Mas você pode chegar com entendimento. Como Davi tinha, ele falou assim, olha, eu não darei ao Senhor nada
nada que não me custe algo. Então, queridos, esse é o entendimento. Esse que eu quero falar, isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Além de estar presente, a gente precisa estar conectado. Além de se ajuntar, a gente precisa viver a verdadeira comunhão. Pode ser, eu não sei, pode ser que te afeta um pouquinho como afeta a mim. Porque ajuntamento, queridos, é do domingo, é na terça, mas a comunhão é a partir de segunda-feira. Que você vive no ajuntamento, a forma que você vive aqui nesse ajuntamento, nesse culto, nessa congregação, queridos, vai definir muita coisa a partir de amanhã, a partir da segunda-feira. E o evangelho, queridos, ele não está baseado em culto. O teu culto e o meu culto é apenas, no domingo, é apenas uma expressão e uma consequência da sua semana. Sabia disso? Por isso que quando nós chegamos no domingo, nós trazemos um culto ao Senhor conforme foi a nossa semana. Nós oferecemos. Eu não quero dizer, queridos, que você não recebe no domingo. Às vezes a gente chega cansado, às vezes a gente chega desanimado, e às vezes a gente chega com a nossa fé abalada, e no ajuntamento aqui no culto, a gente recebe uma palavra de direção para a nossa semana. Mas o que eu quero dizer, queridos, é uma característica que a gente percebe que as pessoas estão se acostumando a vir à igreja, ouvir um pregador, escutar uma boa música e voltar para casa. E não é isso. O culto é 24 horas. Coloque isso na sua mente. O culto é 24 horas por dia. Tudo que a gente faz, queridos, a gente cultua o Senhor. Tudo que a gente faz no seu trabalho, a forma que você fala com alguém, você está cultuando o Senhor. No seu lazer, você está cultuando o Senhor. Na sua faculdade, você está cultuando o Senhor. Na tua célula, você está cultuando o Senhor. Na tua casa, queridos, você está cultuando o Senhor. Então, eu gostaria, queridos, se você puder, trouxe a palavra de Deus, abra comigo nesses dois textos. Atos, capítulo 2, versículo 42. E Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Deixa eu só ajeitar aqui. Atos 2, 42. E Hebreus 10, 25. Amém? Vamos começar com Atos 2, diz assim, 42. Eu vou ler até o 47, tá bom? Para a gente entender. 42 diz, e eles cultuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Repete comigo, e na comunhão. Não, mas repete com vontade, queridos. De novo, e na comunhão. Esse texto, queridos, nós vamos continuar aqui. Mas deixa eu te falar algo. Atos, capítulo 2, versículo 42 diante, fala da igreja primitiva. E a igreja primitiva, queridos, ela não é um modelo de como começar a igreja. A igreja primitiva é um modelo de como ser igreja. E um dos fundamentos da igreja primitiva, desses fundamentos, está o quê? A comunhão. É uma das colunas que sustenta a igreja. Queridos, não existe igreja, comunidade saudável sem comunhão. Não existe. Você pode ter um ajuntamento, muitas pessoas, mas se não tiver comunhão, queridos, é apenas um ajuntamento. Apenas um ajuntamento. Então, queridos, a comunhão, a koinonia, que é essa palavra comunhão no grego, koinonia, ela é um dos pilares da igreja.
A igreja foi fundada, formada na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Isso não é como começar a igreja, é como ser igreja. Se você é a igreja de Cristo, nós, quando nos juntamos, nós somos a igreja de Cristo, queridos. Se não existe comunhão, tem alguma coisa errada. Se tem mais desavença do que comunhão, se tem mais nariz empinado, nariz todo por irmão do que comunhão, tem algo errado. Eu não estou falando que nós somos perfeitos, não, queridos. Não somos perfeitos. E a igreja não é lugar de perfeito. Não é. Quando Jesus sentou à mesa com os discípulos para ceiar, na mesa tinha uma pessoa que era explosiva, que era Pedro. Mas tinha também um traidor, que era Judas. Tinha alguém próximo, amoroso, que era João. Tinha alguém que duvidava de tudo, que era Tomé. Queridos, a igreja, ela é formada de vários tipos de pessoas. Vários tipos de pessoas. E quer que eu te fale uma coisa, queridos? Talvez esse irmão que você acha difícil de lidar, é a pessoa que vai ajudar Jesus a formar o caráter dele na sua vida. Entendeu? Talvez essa pessoa, queridos, que você acha uma pedra no teu sapato, ou na igreja, ou no trabalho, em qualquer lugar, ou na vizinhança, queridos, talvez essa pessoa é um instrumento de Deus para formar Cristo na sua vida. Porque a gente, queridos, muitas vezes a gente só quer relacionar com quem a gente está bem, é óbvio. Mas às vezes Deus pega um e coloca no nosso meio, a gente não entende, queridos. E dá uma dificuldade, um trabalho. Mas essa pessoa, muitas vezes, ela mostra para nós que nós ainda necessitamos da graça, da bondade de Cristo. E que nós não somos perfeitos, como a gente pensa que é. Por isso que a célula, queridos, é importante. Queridos, se você não faz parte de uma célula, procure uma célula. É na célula que você tem a oportunidade de conviver mais próximo com os irmãos. E muitas vezes você é afiado. Tem um ditado que fala que ferro com ferro, eles se afiam, né? Nessa comunhão, queridos, que as coisas acontecem. Então vamos lá. Versículo 23. 43, desculpe. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja o que estavam sendo salvos. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Não deixamos de congregar. Queridos, deixa eu te falar, nós estamos vivendo dois fenômenos hoje. Hoje não, já tem uns 10 anos ou mais. Talvez nos grandes centros está mais acentuado do que nos pequenos centros. Mas nós estamos vivendo um fenômeno chamado o fenômeno dos desigrejados. Você já ouviu falar? Fenômeno dos desigrejados. Queridos, eu estava vendo uma pesquisa que já existe uma quantidade muito grande de pessoas que se consideram desigrejados. Que é o quê? São pessoas que professam a mesma fé que nós, mas eles não estão
conectado a nenhuma comunidade. Nenhuma. Eles acham que eles não necessitam viver com a comunidade, em comunhão com a igreja. E isso, queridos, é um engano que as pessoas hoje, muitas pessoas estão entrando. Engano, querido. Porque congregar é uma ordem bíblica. Hebreus 10, 25, o autor de Hebreus fala, não deixemos de o quê? De congregar, que ele está na palavra de Deus. Não existe base bíblica para quem não quer congregar. Não existe base bíblica para quem não quer congregar. Deus não criou a igreja, comunidade à toa. Deus criou porque Ele sabe que a gente precisa dos nossos irmãos, de estar junto, de estar protegido, para conseguir vencer a batalha. Ninguém foi criado para viver sozinho. O homem, de forma genérica eu estou falando, o homem, a mulher, ele não foi criado para estar sozinho. E espiritualmente também não. Ninguém foi criado para caminhar sozinho. Nem liderança, nem membros, ninguém, queridos. Todo mundo precisa estar debaixo de um auxílio, de ajuda, de mão dadas com alguém. E nós estamos vivendo, queridos, uma época de pessoas que estão se contentando a viverem assim. A viverem dessa forma, queridos. Nós estamos nos contentando, muitas pessoas estão se contentando, queridos, ao invés de fazer parte de uma comunidade onde Deus te implantou, te colocou, você está achando que é suficiente ficar na sua casa, pegar teu celular, seu notebook, abrir uma palavra e escutar. E ser ministrado por uma palavra online. Nada contra, queridos. A internet está aí para a gente usar, para alcançar a vida. Mas a internet não pode ser a pessoa que vai direcionar a sua vida. Não pode. Por que você vem para a igreja, queridos? Uma das coisas, um dos propósitos do congregar, sabe o que é? É receber uma palavra de direção de quem Deus levantou como pastor nosso, das ovelhas. Aqui, queridos, no domingo, numa terça-feira, você escuta uma palavra de alimento, uma palavra de direção, uma palavra que vai tirar você da dúvida, numa dúvida que você está passando, que vai levantar a sua fé, que vai te fortalecer. E outra coisa, queridos, quem caminha com você, queridos, te conhece. Quem caminha com você te conhece. E bem. Nós não podemos, queridos, negligenciar o culto. Sabe de uma coisa, queridos? Me desculpe. Mas você quer saber uma igreja avivada de fato? Você quer conhecer uma igreja avivada? Não é muitas vezes quando tem um congresso, alguém que é muito usado na nação, uma conferência, ou num culto de domingo, que a igreja está cheia. Que a igreja está cheia, que existe aquele mover. Você quer conhecer uma igreja avivada? É quando você vai no culto de ensino e a igreja está em peso, sedenta para conhecer mais de Cristo. É quando você vai num culto de oração e você vê pessoas sedentas para conhecer o poder da oração. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Por isso, queridos, nós não podemos nos conformar com esse fenômeno.
Eu sei que se eu e você puxar na cabeça, queridos, você vai lembrar de alguém que um dia caminhou aqui, em outra comunidade, outra igreja, e foi uma bênção. E hoje, apesar de não abandonar sua fé em Cristo, não faz parte de nenhuma igreja, não caminham mais com nenhum irmão. Eu sei. Existem muitas pessoas que estão se conformando com esse erro. Queridos, se você pode, queridos, não deixe de vir à casa do Pai, à igreja. Se você pode. Eu sei, queridos, que tem culto que não dá para vir. Às vezes está cansado, às vezes está viajando, tem compromisso. Eu não estou falando sobre isso, queridos. Mas eu estou falando se um dia você estiver na sua casa e você puder, e você pensar, poxa, hoje eu não vou ficar em casa. Mas se o Espírito Santo te tocar, vá. Vá. Sabe por quê? Porque o Salmo 133 diz assim, Salmo 133, com bom e com suave, com agradável, é que os irmãos vivam em união. Queridos, a palavra de Deus não é. Com bom e com agradável, com bom e com maravilhoso, é que os irmãos vivam em união. E ele fala, é como um óleo precioso, que é derramado sobre a cabeça, que cai sobre a barba de Arão. E no final do capítulo ele fala assim, ali o Senhor ordena a sua bênção. Deixa eu te falar, tem bênçãos do Senhor, queridos, que Ele ordena somente no ajuntamento dos santos. Tem bênçãos que o Senhor vai te dar lá no teu quarto, na tua casa, onde você estiver, no carro, na viagem, no avião, aonde você estiver, mas tem bênçãos, queridos, tem promessa que o Senhor, Ele vai te dar. Somente no ajuntamento dos santos. Somente aqui. E às vezes você fica em casa, queridos, para assistir a Copa do Mundo, o Brasil já foi embora, infelizmente. Mas às vezes, queridos, você deixou de receber uma bênção que era para você aqui, no nosso meio. E faz total diferença. Total diferença. Por isso, queridos, não se conforme com isso. Eu não sei o teu coração, mas o meu, queridos, olha, tem dia, a gente não pode ser hipócrita não, tem dia que não dá vontade de orar, tem dia que não dá vontade de ler a palavra, tem dia que, quando eu era líder de célula, tem dia que não dá vontade de ir na célula, queridos. Tinha dia que eu não dava vontade de entrar ali na igreja, ali, nem olhar na cara dos irmãos ali, ó, que estão cumprimentando. É realidade, nós somos humanos, nós somos assim, queridos. Tem dia que não dá vontade. Mas nós não caminhamos por vista. Nós caminhamos por fé. Você e eu, queridos, não caminhamos por sentimento. Nós caminhamos por propósito. Porque se nós caminharmos por sentimento, queridos, quando a emoção, o sentimento for embora, a gente para. Mas quando a gente caminha para o propósito, a gente entende que nós fazemos parte de uma comunidade. Nós não estamos apenas presentes, mas nós estamos conectados. Nós somos parte dessa comunidade, queridos. E isso faz total diferença. Total diferença, querido. Total diferença. Por isso, queridos, não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Sabe um outro benefício, queridos, e isso aqui é tremendo, que o congregar tem o poder de fazer, e às vezes a gente não percebe isso, é que o fato de você vir à igreja, muitas vezes é um testemunho de fé na vida de alguém. Parece que vir à igreja é normal. Mas talvez, queridos, tem irmãos, pessoas que estão espelhando em você.
E muitas vezes o fato de você vir à igreja, mesmo muitas vezes passando por muitas lutas, tribulações e dificuldade, é um testemunho para a vida de muitas pessoas. Você, queridos, é um testemunho para a vida de muitas pessoas, principalmente quando você está aí sentadinho, adorando ao Senhor. Talvez você não saiba, mas muitas pessoas se espelham em você. E às vezes a pessoa olha e fala assim: poxa, o Jordão está aqui, está passando uma barra, uma luta, mas mesmo assim ele está aqui. Cara, isso está me dando uma força, porque eu estou desanimado, mas o irmão está ali, ó, forte, firme, nos pés do Senhor. E isso vai me fortalecer. Eu também não posso parar. Querido, sua vida, você sentadinho nesse banco. É tão interessante, queridos, que os bancos, parece que assim, cada um tem o seu banco, né? Já certinho. E quando você falta, eu não sou pastor, mas eu creio que os pastores já olham assim, ó, ele já vai direto no banquinho do irmão, fala: pô, o irmão não veio hoje. O fulano não veio hoje. O Estevão não veio hoje. O Paulo não veio hoje. A Juliana não veio hoje. Isso faz total diferença aqui. Nunca deixe de congregar. Você não está aqui numa igreja perfeita, não, queridos. Tem muitas falhas. Mas nós caminhamos o mesmo alvo, que é a perfeição em Cristo. Nós estamos numa só visão. Isso é unidade. Isso é unidade. Então, queridos, se vier ao seu coração, vai: poxa, eu não vou mais para a igreja, não, estou desanimado. Estou desanimado com o irmão. O irmão passou por mim e não me deu um paz do Senhor. O irmão passou por mim e pisou no meu pé. O irmão olhou para mim e virou a cara. Não, eu não gosto do jeito do louvor. Eu não gosto do jeito que o irmão fala. Não, o irmão, eu não vou para a igreja porque o irmão fala demais, para olhar para o irmão e falar isso. Ele sabia que eu tinha uma dificuldade de ir na igreja. E o pastor falar assim: agora olha para o seu irmão e fala isso. Rapaz, me dava uma raiva tão grande. Então, sinceramente, eu falo: mas para que isso, gente? E o pior é que geralmente, quando você assim vem para a igreja, assim, meio emburrado com a esposa, é o dia que o pastor fala para você assim: ó, olha para o teu irmão do lado e fala que ama ele. É assim, queridos. Esse é o ajuntamento. É desse jeito. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele vai falando conosco através da vida do irmão. Sabia disso? Então, não deixe, queridos. O outro fenômeno, sabe qual que é, queridos? Que nós vivemos hoje? É o consumismo religioso. Veja bem, os desigrejados, queridos, eles entendem que eles não precisam congregar. E esse outro tipo de fenômeno de irmãos que estão aparecendo, eles entendem que eles precisam congregar, mas apenas vir congregar, vir para a igreja, para ter uma experiência, para consumir algo. E isso também está errado. Viu? Esse tipo de pessoas, de fenômeno, está escancarado no nosso meio. Queridos, às vezes a gente está aqui e a gente está atrelado à performance das pessoas para que o nosso culto seja bom. Às vezes o culto é bom se o louvor, se tocou aquela música que falou no meu coração, se o louvor foi bom, se arrupiou os meus cabelos, se o pastor trouxe uma ministração abençoada, poderosa. Às vezes, querido, o nosso culto, ele está
atrelado à performance das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Deus não está preocupado com performance. Ele pode pegar uma pessoa que fale muito bem, colocar aqui na frente. Mas ele pode colocar um iletrado, uma pessoa que não tem estudo, e colocar ela aqui na frente. E falar poderosamente. Deus ele pode levantar um rei como Saul, que era um homem, aos olhos das pessoas, um homem ideal, forte, belo, postura de guerreiro. Ele pode levantar para ser um rei. Mas Deus pode levantar Davi, um pequeno homem, que estava escondido, atrás das malhadas, apenas um adorador, para ser o maior rei de Israel. Por isso que eu quero te falar uma coisa, você não tem desculpa para não fazer nada na casa de Deus. Ah, mas eu não tenho talento. Ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas eu não sei tocar. Ah, mas eu não sei. Queridos, você sabe alguma coisa. Você sabe sorrir? Pronto, Deus vai te usar com o seu sorriso. Você sabe servir? Pronto, Deus vai te usar com o teu serviço. Você sabe contar piada? Pronto, uma hora ou outra Deus vai usar você para um quebra-gelo na célula, uma piada santa, tá? Não é aquelas piadas, sabe, desagradáveis, não. Mas Deus vai te usar naquilo que você tem. Ele falou para Moisés, Moisés, o que você tem na mão? Moisés falou, Deus, eu não posso, porque eu sou gago, a minha língua é pesada, eu não sei falar direito, como é que eu vou chegar na frente do rei do Egito, o maior reino da época, e falar se a minha língua é pesada, vou gaguejar, não vai sair nada, e não sei o quê. Deus falou assim, não tem problema, Arão vai com você. Deus, porque eu não posso isso, o que você tem nas suas mãos? Tem um cajado, então eu vou te usar com esse cajado. O problema, sabe o que é, queridos? Tem uma frase que diz assim, quando a gente não quer fazer, a gente arruma desculpa. E é verdade. Quando a gente não quer fazer, a gente arruma desculpa. Você pode fazer algo na casa do Senhor. Você deve fazer algo na casa do Senhor. Você é parte da casa do Senhor. Deus tem alguma coisa para você aqui, queridos. Deus não tem só um banquinho reservado para você macio, não. Quando Ele te chamou, não foi para sentar num banco. Esse banco é do Juvan, é aqui. O propósito dele é sentar nesse banquinho, não é. Deus tem algo para você. E eu sei que eu estou falando aqui, queridos, para pastores. Eu sei que eu estou falando para adoradores. Eu sei que eu estou falando para intercessores. Eu sei que eu estou falando para quem tem chamado para mídia, para adoração, para servir, para o diaconato. Eu sei. Só que muitas vezes, queridos, a gente fica, não posso, eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não dou conta de fazer, o que o irmão vai falar, o que o fulano vai dizer, não porque eu sou assim, porque eu pequei, porque é isso, porque é aquilo, e o tempo vai passando, queridos, e você continua com a sua vida, me desculpe, frustrada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te chamou para um propósito. E só esse propósito vai preencher o seu coração. Não é dinheiro, não é bens, não é nada. É só o propósito. Querido, nós estamos no ano de avançar, queridos. O que é avançar para você? Você vai se conformar a viver essa vida parada, sem progredir, sem avançar, sem conhecer a Bíblia, sem meditar, queridos. Hoje, se a gente conversar coisas básicas do Evangelho, a maioria das pessoas que frequentam a igreja não sabem. Não sabe, queridos. Não tem amor pela palavra de Deus, não estuda a Bíblia, não se aperfeiçoou, faz tudo na vida, mesmo se aperfeiçoar na palavra de Deus. Queridos, Deus, em nome de Jesus, Deus vai levantar pessoas com autoridade, pessoas com autoridade em Deus. Deus, Ele não vai levantar pessoas apenas com dons e talentos. Deus vai levantar pessoas
com autoridade. E a autoridade, queridos, passa por busca. Passa por você tirar um tempo para ler a Bíblia, para você tirar um tempo para orar, para tirar um tempo com Deus, queridos. Deus quer levantar esse tipo de pessoa. Seja esse tipo de pessoa, queridos. Seja esse tipo de igreja. Não se conforme, queridos, de ser uma igreja que não faz diferença no mundo, que não salga o mundo, que não traz luz para o mundo. Não, não seja. Você pode estar lá na praia. Aonde você estiver, queridos, você é a igreja do Senhor. E aonde você estiver, a presença do Senhor está lá. Tiago, eu vou acampar com a minha família, não tem problema. Mas lá tem bebida, seja luz, lá. Sabe qual que é um dos maiores enganos nossos, queridos? Achar que a gente tem que viver separado. Não, eu sou crente, eu tinha uns amigos ali que não eram evangélicos, mas depois que eu aceitei Jesus, eu não quero nem saber. Eu não quero nem passar para... Queridos, nós estamos perdendo muitas pessoas por causa disso. Querido, seja a luz onde você está. Aí que você tem que se aproximar com maturidade e sabedoria, para você mostrar para aquela pessoa o que Deus fez na sua vida e o que Deus pode fazer na vida do seu colega, do seu amigo. Ele vai ver em você, queridos. A primeira Bíblia, a primeira pregação que uma pessoa do mundo pode ver é a sua vida. Sabia disso? A primeira pregação sobre Jesus não é a pessoa ler a Bíblia, escutar a palavra. Muitas vezes é a sua vida e sem palavras. Muitas vezes você vai pregar sem usar uma única palavra. Que na realidade, queridos, nós não precisamos pregar a palavra, o reino de Deus, o evangelho, apenas com palavra. Nós precisamos viver o reino de Deus. Você não pode apenas conhecer o reino de Deus, o evangelho. Você precisa viver o evangelho. Há uma diferença para quem conhece e quem vive. Há uma diferença de quem conhece e quem vive. Sabe por quê? Vamos pensar aqui. Pode ser que uma pessoa lá de fora, lá da Europa, ela já ouviu, é um exemplo simples, mas só para a gente entender. Ela já ouviu muito falar sobre açaí. Todo mundo aqui conhece açaí. Eu acredito que quase 99% gosta de açaí. Mas ela escutou falar sobre açaí. Ela viu um vídeo sobre açaí. Ela viu a cor do açaí, a textura do açaí. Ela viu as pessoas experimentando, ela viu o rosto das pessoas. Ela conhece, se alguém falar assim, você conhece o açaí? Ela vai falar assim, eu conheço. Porque eu vi, lá na Europa talvez não tenha. Mas ela experimentou, sem nunca ter experimentado, eu estou falando. Ela só conhece de ver. Olha, o cara mostrou para ela, olha aqui, ó. Isso aqui é o açaí, olha o tanto que é gostoso, cremoso, roxinho. Você coloca uma farinha de puba, tapioca, come com peixe. É delicioso. E a pessoa fica com água na boca. Ela apenas conheceu. Mas ela, queridos, não experimentou. O experimentar, queridos, é que faz a diferença. Você está entendendo? Quando você experimenta o Evangelho, você tem outra visão sobre Deus, sobre o seu próximo, sobre a igreja. E quando você se conforma apenas de conhecer, não, eu conheço, porque o irmão teve uma experiência, porque o irmão deu um testemunho, porque o irmão falou de Jesus, e Jesus fez isso. Mas quando você experimenta, queridos, os seus olhos, eles se abrem. Você sente o sabor no seu interior.
E aí, sabe de uma coisa, queridos? Você não vai mais olhar o irmão como você olhava antes, de julgamento. Você não vai mais olhar para os seus líderes como você olhava antes. Você não vai mais olhar para a igreja, julgar a igreja como você julgava. Porque agora, queridos, você é parte. Porque agora você também é a igreja de Cristo. E isso faz total diferença, queridos. Eu não sei se vocês estão entendendo, queridos. Deixa eu te falar, a Bíblia ela nos chama para uma vida com temperança, uma vida com equilíbrio. A palavra nos chama para aprender a ter uma vida congregacional e uma vida relacional. Porque, queridos, o congregar é a estrutura, é o culto, mas o relacionar é a vida da igreja que Jesus deixou. E muitas vezes, querido, nós estamos perdendo pessoas para o mundo, sabe por quê? Porque o mundo tem mais disposição em se relacionar do que muitas vezes a gente. E é verdade, querido. Quem já esteve no mundo sabe que para amigos, para te chamar para uma festa, uma cachaça, para alguma coisa, queridos, é impressionante. Eles vão na sua casa, ele vai na minha casa. Eu nasci num lar evangélico, queridos, mas um período da minha vida eu desviei. E era impressionante, queridos. Eles iam na minha casa o dia que eu não saía, eles iam lá me buscar para sair. E a gente, queridos, tem uma dificuldade sobrenatural para convidar alguém para vir para a igreja, para convidar o irmão para ir para uma célula. O mundo não tem, não, queridos. O mundo não tem. Porque o que vai atrair as pessoas, queridos, não é só o culto, é a vida vivida. O que atrai as pessoas hoje, queridos, não é a palavra. Porque palavra, queridos, você chega em casa, você abre o computador, você escolhe o tipo de ministração que você quer ouvir. E abençoadas as ministrações. Mas o que vai atrair as pessoas, queridos, é a sua vida, é a minha vida, é o relacionamento, é a comunhão. E a igreja, queridos, ela está exemplificada muito mais em uma mesa que numa plataforma. A igreja, a gente pode trazer a igreja, a figura de uma igreja, numa mesa, onde tem comida, onde tem conversa, onde tem proximidade, do que no templo. A igreja primitiva era assim, queridos. As pessoas se reuniam de casa em casa e partilhavam o pão. As pessoas se reuniam na sua casa. Às vezes, chamar alguém para comer um pão de queijo, tomar um café, vai ser muito mais poderoso que você abrir a Bíblia e ler um versículo para ela. Às vezes, convidar alguém para conversar e escutar essa pessoa, queridos, vai ser muito mais poderoso do que você passar meia hora, uma hora falando que é assim, que vai para a igreja, que vai acontecer isso, que Deus vai fazer isso. Você está entendendo? Querido, para os homens não tem, para quem gosta de jogar bola, não existe uma ferramenta mais poderosa do que o futebol. Tem pessoas que você fala assim, bora lá na igreja? O cara fala, não, é doido, eu vou chegar lá na igreja, eles só vão pedir dinheiro. Só vão falar que se você não abençoar, se você não ofertar, você não vai ser abençoado. Ele vai falar assim, olha para o irmão do lado e fale isso. Ele vai falar assim, quem está nos visitando, fique de pé. Aí o irmão tem vergonha, fala, não vou nada, eu vou
passar vergonha. Mas se você falar assim, vamos bora jogar uma bolinha, um futebol? Cara, vai ter um futebol ali, ó. Bora lá? Bacana. O cara fala, opa, não, na hora. Na hora eu vou lá. Isso é comunidade. Isso é comunhão, isso é relacionar, queridos. E lá no futebol, sabe o que acontece? Ele vai chegar lá e ele vai conhecer um outro irmão, ele vai conhecer outro, e vai chegar lá no futebol, ele vai brincar, ele vai se divertir, e muitas vezes você não precisa falar de Jesus, você não precisa falar nada, mas ele vai perceber, fala, poxa, rapaz, o pessoal é bacana, rapaz, joga bola, e não fica, rapaz, tu tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno, se tu não aceitar, esse peso você está vivendo na sua vida, não sei o quê, é porque você fez isso, porque você é um pecador, não, sem falar nada, apenas jogando bola, apenas tocando para Ele, apenas lá na brincadeira, na comunhão, o Espírito Santo já está trabalhando na vida dele. E ele vai em um futebol, ele vai em outro, ele vai em outro, ele vai em outro. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Ele vai chegar em você e vai falar assim, irmão, deixa eu te falar, onde é que é mesmo a tua igreja? Por quê? Porque ele já está acessível à palavra de Deus. Porque ele não ouviu só palavras, ele viu através da vida dos irmãos, da comunhão da igreja, a comunhão da igreja, essa coinonia foi sendo ministrada nele. E é algo que ele não vive lá fora. É algo que ele não vive lá fora. E ele começa a viver. E aí daqui a pouco ele não tem dificuldade de vir para a igreja. Ele não tem dificuldade de ir para uma célula. O problema é que às vezes a gente bate a cabeça. Irmão, bora lá na célula. Irmão, bora isso. Aí vai chamar o irmão lá do serviço. Irmão, bora na célula. O irmão fala assim, ô meu irmão, hoje não. Aí o mesmo irmão que chamou na célula, daqui a pouco, está enfesado, está xingando no serviço, está fazendo isso. E o irmão, o abençoado que foi convidado, ele fala assim, rapaz, o irmão me chamou para ir na igreja, mas o irmão é bravo, hein? O irmão tem uma boquinha suja. O irmão, ele passa as pernas. Você acha que uma pessoa dessa vai vir para a igreja, queridos? Não. Por isso que a igreja primitiva foi fundada. Ela tem na coluna a comunhão, o relacionamento. O relacionamento, querido. Eu tenho certeza que teve muitas pessoas, queridos, que foram ganhas em células. Em células. Não na igreja aqui, ó, no culto de domingo. Em células. Indo na casa do irmão. Se confraternizando. Indo de novo. Vai de novo. Começa a se ambientar. E daqui a pouco, queridos, ele se torna parte da nossa comunidade. Parte da nossa comunidade. Isso é a igreja de segunda-feira. Deus não está interessado em você aqui no culto domingo, não. Os rapaz, o irmão é tão espiritual. O irmão vai no culto de domingo, levanta a mão, chora, se emociona. Ele está interessado é o irmão da segunda-feira, na vida vivida. E o mundo também. Por isso, queridos, nós precisamos, queridos, entender os dois pontos, não deixar de congregar e não deixar de se relacionar. Sabe por quê? Você não precisa ter apenas colega de banco. Você tem irmãos em Cristo aqui ou colega de banco? O que você tem? Tem irmãos queridos que do nosso lado está passando por dificuldades grandes, lutas, e a gente não tem a sensibilidade, como irmão em Cristo, de perceber. A gente não tem uma sensibilidade de dar um abraço no irmão, de orar pelo irmão.
de fazer uma visita para o irmão. Às vezes o irmão está pedindo socorro. Às vezes o irmão está fraco. E a gente, no nosso egoísmo espiritual, continua vivendo a nossa vida. A nossa vida individual. E nós, queridos, esquecemos o que Atos fala da igreja. Que todos tinham tudo em comum. Sabe o que é isso, queridos? Isso não é comunismo, não. Que todo mundo tem que ser igual, ter os mesmos bens. Não. O mesmo carro, o mesmo celular, não. Não está falando disso. Quando fala que todos tinham tudo em comum, está falando que todos compartilhavam suas lutas, suas dores, suas alegrias, suas frustrações. Era compartilhado na comunhão. Suas decepções, suas conquistas eram compartilhado. Todo mundo, queridos, quando um conquistava, todos se alegravam. Quando um perdia, todos se entristeciam. Isso é vida, igreja em comum. Isso é vida compartilhada, queridos. Isso é compartilhar o evangelho. Isso é a igreja do Senhor. Isso é a igreja do Senhor. Esteja sensíveis, queridos, a pessoa que está do teu lado, a pessoa que está na tua célula, ao irmão que está com você ombreando no ministério. Seja sensível à luta dele, às dificuldades dele, à vida dele, como ele deve ser sensível à sua vida, às suas dificuldades, às suas dores. Compartilhe experiência, compartilhe lutas, compartilhe testemunho, compartilhe vitória, compartilhe o reino de Deus. Compartilhe a vida de Deus. Nós queremos encher aqui esses bancos, queridos. Nós queremos. Eu creio que você quer, não quer? Você quer? Aqui, queridos, está a forma da gente encher a igreja. Aqui está, na igreja primitiva, existe o modelo de como as pessoas vão ser atraídas e conquistadas para Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque o resultado dessa vida de comunhão relacional da igreja, sabe o que resultou? Só para a gente entender, não precisa acompanhar aí não. Atos 1:15, a igreja começou com 120 membros. Atos 1:15, depois você lê na sua casa. Atos 2:41, 3.000 pessoas foram acrescentadas para a igreja. 3.000. Atos 4:4 diz que 5.000 pessoas já faziam parte da igreja de Cristo. Lá em Atos 5:14 já fala em multidão. Atos 9:31 diz que a igreja já tinha alcançado a Judeia, Galileia e Samaria. Ela já tinha saído de uma igreja local para ser uma igreja regional. Atos 12:24 diz que a igreja multiplicava. Queridos, você quer multiplicar a igreja do Senhor? Você quer multiplicar a tua célula, queridos? Viva o relacional. Viva a vida relacional, a vida congregacional, a vida de comunhão. Seja transparente. Seja transparente. Deixe que seu irmão te conheça do jeito que você é. Não faça uma capa. O problema é que muitas vezes a gente mostra uma capa nossa, que nós somos espirituais, que nós somos isso, e muitas vezes que nós não somos. Nós somos pecadores, nós falhamos. E ser líder, querido, não é mostrar que você sabe tudo. Ser líder é mostrar que você também é vulnerável como seu irmão. Que você também é vulnerável como a pessoa que está caminhando com você. Mas que juntos, queridos, vocês podem caminhar em unidade. E juntos,
a igreja se protege. E juntos, queridos, a igreja cresce. E juntos a igreja multiplica. E juntos, queridos, a igreja vai alcançando lugares que você sozinho não poderia alcançar. Fique de pé. Vou me dar um ministério de louvor. A gente vai finalizar. Mas para finalizar, queridos, eu queria só falar rapidinho, enquanto o pessoal do louvor vem. Eu queria só falar rapidinho uma passagem bíblica, resumida, não precisa abrir a palavra de Deus, que me chamou muita atenção, queridos. Por que que Deus estabeleceu, queridos, usar a gente para ser ferramenta, instrumento do Senhor na vida de outras pessoas? Atos 9, capítulo 9, ele conta a passagem, a história de Paulo, de Saulo. E todos nós conhecemos essa passagem. E a Bíblia fala que Saulo era um homem que perseguia a igreja do Senhor. E a palavra de Deus fala que ele recebeu uma autorização para ir a Damasco. Para que lá, se ele encontrasse as pessoas que eram seguidoras desse Cristo, era para prender. E todo mundo conhece essa passagem, queridos. Todo mundo conhece que Paulo teve um encontro com Cristo, que Paulo caiu do cavalo, que Paulo teve a sua visão, perdeu a sua visão por um período. É uma passagem muito conhecida, mas tem algo sobrenatural nessa passagem, querido. Porque daí em diante, entra na história um homem chamado Ananias. E esse Ananias, queridos, você vai escutar esse Ananias só nessa passagem da Bíblia. Só nessa passagem. E o interessante é que quando Jesus confronta Paulo, e Paulo fala assim para Jesus: Jesus, o que queres que eu faça? Jesus fala para Paulo assim: olha, vá para a cidade. Vá para a cidade. E lá, alguém vai te dizer o que você deve fazer. Pensa comigo, queridos. Jesus poderia falar simplesmente para Paulo: Paulo, você teve uma experiência sobrenatural. Você teve uma experiência pessoal comigo. Você me viu. A partir de agora, você tem um ministério poderoso. Você tem um chamado poderoso. A partir de agora, eu vou te curar. Sua vista vai ser restabelecida. E você vai começar a pregar o evangelho para os reis, os gentios, para as nações. Jesus não poderia falar isso, queridos? Poderia ou não poderia? Mas o que Jesus disse para Paulo? Vá para a cidade. E lá, alguém vai te dar a direção. Alguém vai te dar a direção. Lá, alguém vai te dar a direção. Primeiro ponto, queridos. Sempre, talvez, uma direção. Sempre não, desculpa. Mas muitas vezes, a direção que você precisa para a sua vida, você só vai descobrir quando você depender de outras pessoas. Tem pessoas que falam assim: poxa, eu tive um encontro com Jesus, eu falo pessoalmente com ele, ele vai me revelar. Mas Jesus escolheu que Paulo deveria ir para a cidade, aguardar, e alguém ia dar a direção. E sabe o que é mais interessante? Jesus, depois de falar isso para Paulo, ele vai lá no irmão que tem intimidade, que busca, que é fiel. Ele vai lá no irmão e fala assim: Ananias, vá lá na rua chamada direita,
na casa do irmão tal. E lá existe um homem chamado Saulo, que em uma visão viu que um homem chamado Ananias ia e impunha as mãos sobre ele. E a sua vista foi restaurada. Uma pessoa. Eu não sei, queridos, para você. Mas assim, na igreja, aqui hoje, pode ter Paulos, que Deus, sabe, tem um chamado poderoso para alcançar a nação, para alcançar estados, cidades. Pode ser. Mas talvez aqui, queridos, existe Ananias. E sabe o que é o Ananias? O Ananias é uma pessoa que o único chamado dele é colocar a mão na cabeça de uma pessoa, de um irmão, de uma vida, e destravar a vida espiritual dele. Não porque essa pessoa é muito boa, é uma pessoa, mas porque Deus decidiu ser assim. Talvez o seu chamado seja o de Paulo, mas talvez o seu chamado, queridos, seja receber alguém na sua casa e orar por ela. Receber uma pessoa na tua célula e orar por ela. E essa pessoa, queridos, ser um pregador de nações. Conquistar almas para o Senhor. E foi você que discipulou ela. Quem colocou, a primeira pessoa que colocou a mão e abençoou Paulo foi Ananias. Não foi os discípulos, foi Ananias. Ananias. E o mais interessante para finalizar, é que Ananias, quando ele rebateu com o Senhor, falou assim: olha, Senhor, eu acho, eu estou conjecturando, tá, queridos? Eu acho que o Senhor, assim, teve algum equívoco. Porque o Senhor está falando de quem? De Saulo? Não, está alguma coisa errada. Esse cara está matando os irmãos. Esse cara está prendendo. É esse? Que ele tem autoridade para prender? Não, Senhor. E o Senhor falou para Ananias: Ananias, vai. Ele é um vaso escolhido. E Ananias, sabe o que Ananias fez, querido? Ele foi. O texto fala assim: Ananias foi. Ananias foi, ele não ficou rebatendo, não, mas eu não estou entendendo, eu não vou. Eu só vou quando eu entender. Eu só vou quando as coisas fazem sentido. Eu só vou quando... Meu irmão, queridos, às vezes Deus fala contigo para você falar com o irmão, para você trazer uma palavra ao irmão e a gente fica relutando. Não, eu não vou não, pensando, é a vergonha que eu vou passar aqui. E se eu chegar lá, o irmão falar que você está doido? Meu irmão, Deus está te usando para ser um instrumento na vida de outra pessoa. Tem algo mais poderoso que isso? E o mais poderoso para finalizar, queridos, quando Ananias chegou na frente de Saulo, ele não falou assim: olha, é o seguinte, eu vim aqui, mas eu vim porque Deus me mandou, eu sou obediente, mas por mim você morria. Porque você é um miserável, você consentiu com a morte de muitas pessoas, de Estevão, de tantos irmãos nossos, prendeu. Não. Ananias chegou em Paulo e falou assim: irmão Paulo, já não é irmão Saulo, já não era só Saulo, já era, sabe o quê? Irmão. Ananias trouxe Saulo para a comunidade. Trouxe. Então, queridos, deixa eu te falar. Muito mais que uma experiência de culto. Viva esse evangelho amanhã. Viva isso no teu serviço. Talvez lá no teu serviço, um funcionário, um cliente, está com a vida destruída. Talvez lá no teu serviço, no teu trabalho, na tua faculdade, lá na praia, no acampamento onde você estiver, tem alguém esperando por você para conhecer Cristo. Feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos encerrar.
Reflita sobre isso, queridos.